E aí, pessoal, tudo certo com vocês? O nosso tema de hoje é vaidade. E, antes de mais nada, vamos deixar claro o que eu quero dizer com o termo vaidade em si. A maioria das pessoas associa a essa palavra questões relacionadas a se cuidar, à vestimenta, à aparência, etc. De certa forma, ela principia aí. Então, quando a gente faz isso, geralmente é com a intenção de parecer bonito, atraente, alguma coisa que chame a atenção do outro, que desperte algo no outro. Agora, o tema que nós usamos para o nosso contexto daqui seria uma exacerbação disso. Seria um aumento extremamente grande disso daí. Então, o que, que seria isso? O resultado disso é aquela pessoa que depende exclusivamente da aceitação do outro. Então, ela não pode fazer tal coisa porque é feio, porque as pessoas vão achar isso, porque ela vai ficar com vergonha. Ela, não, ninguém pode pensar isso de mim. Ou eu não posso dizer não porque alguém vai ficar com raiva de mim. Ou eu tenho que ser de tal forma porque senão não serei aceito, não farei parte do rebanho, de qualquer um, dos N que existe na face da Terra. Então, ou seja, é algo extremamente prejudicial, é algo que acaba com a vida de qualquer um. E tem um aspecto dela, dentre inúmeros outros, que eu acho muito interessante de pararmos para olhar. Já tem N pessoas que falam a respeito, já vi filmes, etc., mas tem algumas questões que ainda ficam obscurecidas. E esse assunto, esse aspecto da vaidade é a raiva, o ódio e a capacidade de, ou melhor, a incapacidade que a maioria das pessoas tem de lidar com isso. Por quê? Se nós pararmos para conversar com uma pessoa detalhadamente sobre esse assunto, sobre a questão da raiva e lembrarmos de coisas, ela lembrar de alguma coisa, algum instante, alguma situação, isso vocês vão ver que isso é comum. Isso é comum na vida de todos nós. Só que é muito mais comum nós entrarmos na onda da raiva, nós acatarmos a sua vibração, do que ignorarmos isso. Por quê? Porque é algo que tem em nós, é algo que existe. Então, se existe uma vibração em nós, nós podemos nos identificar com a vibração do outro. Então, é muito difícil alguém, digamos, vamos imaginar uma situação hipotética. Alguém meio que do nada tem uma situação, sei lá, um contexto que a pessoa pode ser legal com você e ela propositalmente ela é uma pessoa negativa, ela cria uma situação negativa, ela tenta te atacar de alguma forma. E isso fica explícito, evidente. Automaticamente, o que vai acontecer com você? Você vai ficar com raiva dessa pessoa, é natural. Pô, essa pessoa agiu assim com, digamos, com uma filha da putice imensa, para ficar mais claro. E aí você fica com muito ódio dessa pessoa. Nesse instante, você entrou na vibração de ódio dessa pessoa, porque existe vibração de ódio em você. Então você se identifica com isso. Quando você fez isso, você se identificou com aquela pessoa. É muito interessante isso, porque aquela pessoa se torna parte importantíssima da sua vida. Antes de você dormir, ou melhor, se você conseguir dormir, vai ser remoendo coisas a respeito dela, vai ser pensando nela. Você vai levar aquela pessoa para a cama, você vai levar ela para outros momentos da sua vida. Ela vai te impedir de fazer tudo o que você quiser, o que tiver que ser bem feito. Vai estar sempre um pouquinho abaixo, porque a sua vibração vai estar sendo interferida, vai ter uma certa interferência, que é a do outro. Isso é muito interessante de perceber. É até algo meio que talvez contraditório, mas se alguém já passou por isso, vai perceber o quanto isso, ah, podemos ver isso como um polo do amor, amor e ódio, como se fossem dois lados de uma moeda. Então, você passa, de certa forma, se apegar àquela pessoa. É um tipo de amor doentio, porque você quer vingança. E aí aquela pessoa se torna seu arquirrival. Você se nivela a ela. Então, se ela tiver poucas qualidades no que quer que seja, você vai se nivelar sem perceber, porque aquela pessoa passa a ser o seu parâmetro. Se ela agiu de tal forma e despertou algo em você,
é porque, num grau maior ou menor, aquele aspecto existe em você. E aí, se tinha pouquinho e essa pessoa tinha muito, digamos que você odeia alguém por ser invejoso. E aí você tem um pouquinho só de inveja, ela tem muita. Automaticamente sua inveja vai fazer assim, porque você entrou em fase com ela. E aí tem todos os nossos tipos de problema que a gente já conhece. E é muito, mas muito difícil nós não nos sentirmos assim. Nós entendermos que tudo o que nos vem é uma lição. É complicado, porque automaticamente a gente entra na raiva. Hã, a questão final disso daí é a vingança. Então você passa a nutrir sentimentos de vingança por aquela pessoa. E isso é amplamente difundido na nossa sociedade. Então, principalmente aqui no Brasil, tem inúmeras novelas que é o que mais tem. Então, vários personagens tramando vinganças, conluios e destruir a vida uns dos outros. Muitos filmes passam essa ideia. Então, tem muito contexto em torno disso. Então, as pessoas já assimilam que tem que ser assim, que tem um certo e um errado. E é complicado, porque nós não sabemos quem é o outro, o que é ele, ou o que ele precisa, ou por que que isso está acontecendo, ou que contexto anterior levou a isso, que a gente talvez tenha feito para essa pessoa numa outra situação, num outro momento da existência. Enfim, para sintetizar o assunto, hã, gostaria de falar para vocês que prestem muita atenção nesses momentos. Quando acontecer isso, quando vier alguém te tirar do sério, te despertar uma raiva muito grande, um sentimento negativo muito grande, olha para esse sentimento com muita atenção e agradeça. Agradeça a oportunidade de trabalhar isso em você, porque a recompensa de conseguirmos lidar com isso, de não cedermos ao ódio e permanecermos tranquilos e numa vibração de amor é absurda. Não tem descrição para isso. E vale muito a pena, eu garanto para vocês. É isso, pessoal, por enquanto. Se gostaram, clique em gostei. Se puder, compartilhe o vídeo. Brigadão e até a próxima.